Rádio Bandeirantes. E nós vamos conversar agora com o deputado federal do PCdoB de São Paulo, Aldo Rebelo, que já foi presidente da Câmara Federal. O assunto, a reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Parece que o ministro Marco Aurélio Mello não está sozinho no seu voto no Supremo Tribunal Federal. Ele encontra guarida fora do Supremo, na Câmara Federal, e o Aldo Rebelo vai nos explicar o que é que ele pretende fazer a respeito desse assunto tão polêmico. Bom dia, deputado. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Joelmir. Bom dia, Salomão. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Foi equivocada a decisão do Supremo, na sua opinião, Aldo? A posição do Supremo foi muito equivocada. A posição do Supremo, na verdade, homologou um equívoco do Executivo ao entregar para usufruto de 5 tribos indígenas uma área desproporcional às suas necessidades. Eu defendo a demarcação das terras indígenas, acho que o Brasil tem uma dívida para com as populações indígenas, agora não creio que a política de segregação, a política de transformar a questão indígena no Brasil numa luta fratricida entre índios e não índios seja a solução para o problema e congelar uma imensa área de fronteira e uma área muito problemática. A nossa fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, é uma fronteira carregada de riscos de narcotráfico, de presença de guerrilha, de contrabando. E isso tudo foi congelado e entregue a uma segregação onde você tem 2 tipos de brasileiros, aqueles que podem andar em qualquer parte do território, que são essas populações indígenas, e aqueles que são proibidos de entrar em uma dessas áreas, que são os demais integrantes da nacionalidade. E acho que essa decisão, como diria um certo ministro francês, foi pior do que um crime. Foi um erro e que o Brasil pagará muito caro por ela, se não procurar corrigir dentro das suas possibilidades, que é exatamente pela lei, pelo Congresso Nacional. No pé em que as coisas estão, que revisão poderia ser feita sem traumas maiores? Eu creio que nós temos a possibilidade de redividir essas áreas em ilhas comunicantes, ou seja, os índios terão a sua área exclusiva, onde não sejam ameaçados na sua cultura, na sua língua, nos seus hábitos, nos seus costumes, mas, ao mesmo tempo, o país terá condições de vivificar a sua fronteira, que é a segurança que nós temos. Não é um pelotão que vai garantir uma área de 1.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela ou com a Colômbia, por mais boa vontade que tenham as Forças Armadas. É a presença da atividade social, da atividade econômica, de vilas, de cidades, que podem conviver em torno e nas proximidades das terras indígenas. E a outra coisa também, eu creio que pode ser assegurado, é que os não índios não sejam expulsos, porque ali há casos de casamento interétnico, que é muito comum no Brasil. Uma índia casada com um não índio, um índio casado com a não índia, e, inclusive, essas populações serão obrigadas a se separar pela decisão que foi adotada. E acho que é isso que tem que ser revisado. Agora, deputado, 8h45. A FUNAI tem plenos poderes para a delimitação das reservas e o Executivo Federal tem plenos poderes para homologar essas reservas por decreto. Então, como é que fica o Congresso nessa? O Congresso, o Executivo continuará, segundo o artigo 22 da Constituição, com essa prerrogativa, ou seja, a iniciativa será do Executivo, só que a iniciativa será submetida, como outras iniciativas o são, à apreciação do Congresso Nacional, que poderá, depois de audiências, depois de ouvir as partes, o que a FUNAI não fez até hoje. Essa reserva Raposa Serra do Sol foi demarcada na época em que o ministro da Justiça sequer compareceu a Roraima, sequer teve presente para fazer a verificação mínima. Foi o laudo de uma antropóloga que até hoje se nega
a dar qualquer entrevista e qualquer explicação, mesmo com peritos judiciais apontando que houve vícios, não só na contagem, no censo das populações indígenas, mas também na coleta de testemunhas para comprovar a existência dessa área. Cada maloca, cada grupo indígena tem direito a uma área muito grande. Há um caso, por exemplo, de uma maloca, de um grupo indígena, que vive na Guiana e que foi nessa demarcação contabilizado como vivendo no Brasil. Eu acho que isso é um escândalo e acho que isso é inaceitável. Bom, quando o senhor fala em ministro da Justiça, nós estamos nos referindo a Márcio Tomás Bastos ou a Tarso Genro? Não, foi o ministro da Justiça na época do governo anterior, porque o decreto da FUNAI foi elaborado no governo do presidente Fernando Henrique e só foi homologado agora no governo do presidente Lula. E eu não quero fazer dessa questão uma disputa entre governos, porque esse equívoco, eu creio, está na Constituição. A nossa Constituição de 88 foi elaborada com um viés muito importante de democratização e de liberalismo, mas no fundo ela se voltou foi contra o Estado brasileiro, ou seja, confundia-se o Estado com o autoritarismo existente e então se fez uma Constituição que fragilizou a capacidade do Estado. Nesse caso, deu-se a um órgão, a uma corporação, um poder exagerado e o Estado ficou sem defesas para mediar conflitos que são naturais, porque tomemos o exemplo. Há ali plantadores de arroz. São agricultores que vieram de São Paulo, do Rio Grande do Sul, encontraram lá nos vales de Roraima a possibilidade de cultivar arroz, cultivam arroz com grande sucesso, com uso muito baixo de insumos, obtêm uma grande produtividade, um número de safras superior à média dos Estados Unidos, ocupam menos de 1% desse território, menos de 1%. Produzem 60% do arroz de Roraima. E esses homens agora são apontados como criminosos pelo fato de produzirem arroz em uma área diminuta e o Estado brasileiro não foi capaz de resolver esse conflito, protegendo os interesses e os direitos das populações indígenas, mas protegendo também o interesse e os direitos dessas famílias que não contrabandeiam diamantes, não fazem narcotráfico, não cometem crime, apenas são produtores rurais eficientes que o Estado brasileiro aponta como criminosos e acho que isso também é inaceitável. Como se não faltasse criminoso no Brasil. Mas, deputado, então, resumindo, o governo Fernando Henrique legislou um equívoco e o governo Lula homologou o equívoco, é isso? Exatamente. E o Supremo deixou o dito pelo não dito e disse que já estava feito e assim ficaria. Porque as ressalvas, as 19 Deputado ressalvas... Aldo Rebelo, aí nessa questão do Supremo, no outro dia nós ouvimos aqui o único voto discordante, que foi o ministro Marco Aurélio Mello, e perguntamos a ele se houve pressão sobre o Supremo e disse que não acredita que o Supremo não aceita. O senhor acredita que tenha havido pressão do Executivo sobre ministros do Supremo nessa decisão?